Fala pessoal, a gente está aqui finalmente diante da nova Fiat Strada com motorização turbo. No caso são duas novas versões e ambas também trazem, né, esse novo visual da dianteira que vocês estão podendo ver. Uma delas que é essa, a versão Ultra, um pouco mais do que a outra, porque aqui a gente tem uma proposta mais urbana, então ele reforça alguns elementos mais esportivos que a gente vai mostrar melhor para vocês daqui a pouco. E a outra é uma versão que é a versão Range, que reforça mais a utilização utilitária, de repente até uma utilização mais off-road, porque ele tem elementos como, por exemplo, um pneu de uso misto, que aqui a gente não tem, e por aí vai. Então, bora conferir mais detalhes? Antes de mais nada, vale detalhar melhor o que é a linha 2024, que é, no caso, essa daqui. A gente tem, por R$ 132.990, as versões com motorização turbo, então essa daqui que é a Ultra e a outra que é a Range. E a gente também tem algumas novidades na versão Endurance, que é a versão de entrada, que hoje custa R$ 100.990, porque ela abandona o motor 1.4 Fire para trazer o motor 1.3 aspirado Firefly junto de direção elétrica. Então essas são as maiores novidades, além da versão exclusiva limitada Edizione 25, comemorando os 25 anos da Fiat Strada, por R$ 135.990. No caso, é um carro que tem 1.025 unidades disponíveis, se baseia na versão Ultra e tem só alguns adereços um pouco mais exclusivos, ali alguns grafismos na traseira, plaquinha no interior e por aí vai. Mas a gente está falando basicamente do mesmo carro. Agora sim, dito tudo isso, bora conferir aqui o que realmente a gente tem de novidade na parte dianteira. Começando aqui então pelo visual do que realmente importa, que é a dianteira. A gente tem aqui novos elementos que reforçam principalmente a esportividade, mas também ele tem áreas um pouco maiores, dão uma sensação maior de músculos para a carroceria, né? Então a gente começa vendo aqui esse elemento da grade de colmeia que dá esse visual tridimensional. A gente tem revestimento aqui em grafite dos logotipos aqui da Fiat na dianteira. A gente tem o friso avermelhado aqui também e os faróis de LED, né, com essa assinatura bem afilada para dar também um pouco mais de modernidade. E a parte de baixo também a gente não pode deixar passar, porque ele tem agora no para-choque dianteiro esse novo acabamento aqui na cor grafitada também. Então ele une elementos aqui de cor, no caso que reforça a esportividade, elementos grafitados que dão um pouco mais de sofisticação, além do visual do carro com a cor padrão, no caso aqui a gente está falando de uma cor branca, então tudo dá um contraste muito interessante entre si. E aqui a gente vê também a nova moldura para o farol de milha, a gente tem aqui uma passagem de ar junto aqui desse elemento óptico pequeno na parte de baixo, mas sempre com essa característica bem robusta, e assim a gente começa a vir um pouco mais para a parte lateral também. A gente vê aquele elemento grafitado também na parte central da roda, a gente só tem alguns pontos de metal exposto nas extremidades, caixas de roda e estribos aqui que reforçam bastante esse volume lateral. A gente tem aqui o logotipo da versão Turbo, no caso essa é uma das versões que a gente já tinha adiantado para vocês, com 125 cavalos e 20 kg de torque. Como a gente tinha falado, ele tem aqui o estribo lateral, no caso isso é um acessório Mopar, o carro pode vir com até 40 acessórios, considerando os que já vêm no carro, mais aqueles adicionais que você pode ir incrementando. No mais, vemos também aqui na capa de retrovisor esse elemento grafitado, que no caso da versão Range, ele é na cor do carro, são aquelas poucas coisas que mudam entre um e outro. Temos também rack de teto, que ele faz a unificação aqui na parte traseira já, quando a gente começa a vir para o Santo Antônio traseiro, que por sua vez une aqui a caçamba. Como esse carro aqui é a versão cabine dupla, né? Ele tem uma capacidade de carga de 600 kg na caçamba, com 850 litros de volume, mais 400 kg de capacidade de reboque ali, aqui na parte, no caso, da bola do engate, né? Então são atribuições interessantes para quem quer fazer um uso mais utilitário ainda assim, mesmo nessa versão que também tem uma proposta bem forte para o uso pessoal, né? Então é um carro que atende realmente para bastante coisa. Não à toa hoje ele é o carro mais vendido do Brasil e aqui a gente está falando da versão topo de linha. Chegando aqui a parte traseira, a gente vê que ele tem todo um revestimento que nem ali na dianteira, grafitado para os logotipos, para os caracteres. Aqui a gente vê a exibição do logo Ultra, aqui a gente já pode abrir a caçamba para mostrar para vocês. E ali a gente tem o que eles chamam de Mopar Box, né? Ou a box do grupo Stellantis, que vai para, aqui no caso, para a estrada, para as Rans, né, também. Então a gente pode ter um bagageiro aqui interessante para acomodar objetos sem que eles fiquem sambando tanto. E a gente consegue ver também um pouco da capacidade de caçamba aqui para vocês terem uma dimensão aí de o que são 850 litros no caso. Acho que só com o visual às vezes a gente consegue ter essa noção. A gente tem aqui um reforço bem interessante da tampa traseira, no caso ela não tem descida controlada, ainda assim ela é bem leve, né? Então para você fazer o manuseio dela é bem tranquilo. Enfim,
O visual da traseira não mudou muito, né, tanto quanto ali na dianteira, mas a gente ainda está falando da versão renovada da Fiat Strada desde ali de 2020, quando ela surgiu. E finalmente chegamos aqui ao cofre do motor, que é onde está escondido o principal elemento da nova Fiat Strada com motorização turbo, que é o motor, né? Então a gente está falando do motor 1.0 turbo. No caso, além dos números que a gente disse para vocês, ele tem capacidade de acelerar até 100 km por hora abaixo dos 10 segundos. Então isso coloca realmente a picape num patamar mais elevado, não só de desempenho, mas também de capacidade de reboque, de carga. O carro ele consegue ter uma facilidade muito maior para você fazer esse uso utilitário do que com a própria motorização aspirada, por exemplo. E ao volante a gente pode sentir isso. Ele tem o câmbio CVT, mas ele tem uma calibração bem legal, porque ele deixa as rotações do motor se desenvolverem de forma bem linear. A velocidade, né, nas acelerações também se desenvolvem de uma forma bem contínua, sem muitos buracos, sem muita falta de pontos de desempenho ótimos, né, para aceleração. Então acho que isso são pontos bem de destaque, mais do que inclusive até as próprias versões aspiradas, o que faz essa versão aqui se justificar bastante, principalmente quando a gente vai comparar ela com a Montana, que vocês também já puderam ver algumas avaliações do carro aqui no All Carros. E agora a gente chega aqui no interior para mostrar o que mudou na parte de dentro. Temos sim também novidades aqui, a começar primeiro pelo volante. No caso ele já traz o volante de última geração da marca, com o botão Sport aqui acoplado para você fazer uma resposta mais ágil. Isso aqui a gente vê, né, esse conjunto todo no Argo e no Cronos, por exemplo. A gente tem aqui o novo logotipo Ultra, que no caso aqui é uma versão que não existia na linha 2023. Vemos aqui mantido, né, toda essa moldura de black piano, a central multimídia aqui no centro, né, posicionada centralizada aqui. Temos carregador de indução aqui nesse vão para smartphones. E o que é bem legal, que vocês podem ver inclusive aqui no acabamento de portas, agora a gente tem revestimento de couro na parte dos cotovelos, é um couro perfurado e com costuras avermelhadas, que no caso são característicos dessa versão Ultra. A gente vê esse mesmo padrão se repetir aqui nos bancos. São bancos com abas bem legais aqui nas laterais, dá bastante firmeza para o corpo quando a gente vai fazer curvas. Temos também inscrição Ultra presente aqui nas costas, né? E o padrão perfurado aqui também. No mais, a gente vê aqui a alavanca, né, do câmbio CVT, que a gente já adiantou. A coifa tem costuras presentes aqui também. E a gente tem agora um ambiente, né, assim, mais sofisticado para o carro. Ainda assim, a característica de direção é bem similar. Então a gente tem um carro cujo posicionamento ao volante ele é mais elevado, né? Bem característico de picapes, por exemplo. O único ponto que a gente sentiu que, pelo menos para mim, nas proporções de corpo que eu tenho, a gente não tem uma ergonomia ainda tão acertada para volante, principalmente, porque ele só tem ajuste de altura. Então, ele, por não ter ajuste de profundidade, eu sinto que quando eu regulo o banco numa posição onde meus pés estão bons, ainda fico um pouco distante aqui para a pegada do volante. Então acho que esse é o único pênalti que eu posso ressaltar para vocês de ergonomia. Poderia ter um ajuste de profundidade, aí sim, aí ia ficar o carro sem basicamente nenhum grande defeito. E agora a gente já pode analisar o espaço traseiro. Esse banco eu regulei para mim, eu meço 1,72 e a gente tem uma capacidade de acomodação aqui interessante. A gente não encosta os joelhos na parte da frente. Ele tem um leve recuo aqui na parte central do banco dianteiro, que ajuda nesse espaço para os joelhos, né? Apesar de ser um carro 5 lugares, se você é o quinto ocupante, aqui no caso do meio, você não permite muito espaço sobrando nas laterais, porque realmente ele não tem uma largura muito grande, mas isso é bem característico das picapes. De todo modo, a acomodação dos pés aqui é tranquila. Se os ocupantes das laterais vierem aqui, eles, no caso, vão ter um bom espaço para as pernas. Então a gente tem aqui um carro realmente apto a trazer 5 pessoas e você pode fazer suas viagens aqui tranquilamente. E no caso, a posição aqui de banco, né, quando a gente vai fazer aqui a relação para o teto, por exemplo, e até de repente a acomodação aqui das costas, ela também é bem tranquila. Já vi picapes em que você fica muito mais com essa inclinação assim, né, que daria um pouco de dor nas costas, e aqui a gente não sente isso. É um carro que dá para você ter uma usabilidade bem similar, eu diria, até ao de um hatch. O que para picape é bem difícil, porque a gente tem que preservar o espaço de caçamba aqui na parte de trás. Então isso é bem interessante. E o único ponto é que aquele acabamento de couro que a gente viu nos painéis de laterais de porta dianteiros, eles não se repetem aqui. No caso aqui, ele é apenas o plástico, né? Tem uma texturização, o que deixa também o visual bem interessante. Essa imitação aqui de aço também, mas é um ponto também que vale ressaltar. E no caso a gente aqui, né, se a gente, por exemplo, está aqui, vamos dizer, acomodado, né, a gente pode usufruir também de um carregamento de USB para smartphones, um porta-copos bem aqui, e a gente também pode, né, finalmente falar de alguns elementos aqui na parte do banco, que também é a perfuração, também tem esse padrão de costuras vermelhas e o Isofix para cadeirinha infantil. Então aqui
que é um carro realmente completinho e inclusive a gente está falando da versão topo de linha e a gente consegue perceber essas vantagens quando a gente vai tratar sobre a versão, no caso aqui, Ultra, mas a versão Ranch também traz esses mesmos atributos. E é isso aí, pessoal, essa foi a nova Fiat Strada com motorização turbo, bem aclamada aí para o público para chegar e realmente reforçar essa presença do modelo na posição de topo dos carros mais vendidos, inclusive é o que a Fiat mesmo fala, que agora com a motorização turbo ela vai se consolidar ainda mais na liderança. Então, o que vocês acharam do carro? Comente aqui embaixo, deixe seu like no vídeo. Inclusive, esse vídeo estará inserido na editoria de carros do UOL, onde a gente pode também falar um pouco mais de impressões a dirigir, especificações técnicas, no texto mesmo, né? E aí a gente deixa aqui o convite para você acessar e agradecer muito mais uma vez pela sua atenção. Então, continue sempre com a gente. Fortíssimo abraço, galera! Wow.